Fala galera, aluno Apótema, vestibulando, de boa. Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje veremos a continuação de subconjuntos. Antes, eu preciso deixar aquele recadinho que vocês já conhecem. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, deixe lá o seu like, o seu comentário. Assim, sempre que for postado uma novidade aqui no canal, você vai ficar informado. Beleza? Subconjuntos, parte 13, exercícios. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Exercício 1. Dados conjuntos A e os seus elementos A, B, C, D, E, F, G. Conjunto B e também os seus elementos B, D, G, H, I. E o conjunto C com seus elementos E, F, M, N. Determine, item A, o conjunto A menos o conjunto B. Item B, o conjunto B menos o conjunto C. Item C, o conjunto B menos o conjunto A. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Fazer o conjunto A menos o conjunto B é construir um conjunto C que vai ser o conjunto de diferença, tá? Ou seja, um terceiro conjunto, onde vai ter os elementos de A que não esteja em B. Tranquilos? Então, só fazer análise, né? Veja que eu tenho A, que está só no conjunto A, não está em B. Tenho o elemento C, que está em A, mas não está em B. Tenho o conjunto E, que aparece em A e não aparece em B. E F, né, que aparecem em A, mas não aparece em B. Os elementos que aparecem nos dois conjuntos não entram no conjunto de diferença. E os elementos que aparecem só em B também não entram no conjunto de diferença. Beleza? Conjunto B menos conjunto C, ou seja, um terceiro conjunto, a quem estamos chamando aqui agora de conjunto E, onde vai ser os elementos que esteja em B, mas não pertence, né, que pertence a B, mas que não pertence a C. Então vamos lá. B pertence ao conjunto B, mas não pertence a C, tá? Tem B só em B. E elemento D pertence a D, eu não tenho D em C, porque estamos fazendo análise de B menos C. G aparece em B, mas não tem G em C. H aparece em B, não aparece em C. E I aparece em B e não aparece em C. Perceba que todos os elementos que nós reescrevemos aqui são os mesmos elementos do conjunto B, ou seja, o próprio conjunto B. Então, fazer a diferença de B menos C resulta no próprio conjunto B. Isso acontece porque B e C são conjuntos disjuntos, né? São totalmente disjuntos. Não tem nenhum elemento, tá? E sobre que pertence a um ou ao outro. Então, quando isso acontece, tá? Quando eu não consigo formar um terceiro conjunto, tá? Esse conjunto é chamado, ou eles são chamados de disjuntos. Item C, B menos A. Então, vamos pegar os elementos que aparecem em B, não aparecem em A, e escrever um terceiro conjunto, tá? Então, eu tenho como é B menos A, então eu tenho B nos dois, não entra. Tenho D nos dois, não entra. Tenho G nos dois, não entra. Só que eu tenho H só em B, então ele entra no conjunto de diferença. E I, que aparece só no conjunto B, aparece no conjunto de diferença. E note, né, que não importa, não nos interessa os elementos que estão em A, porque estamos fazendo B menos A, tá? E A menos B é diferente de B menos A. Então ficou aqui como conjunto de diferença só H e I. Continuando. Dados conjuntos A e os elementos 0, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Conjunto B, elementos 2, 4, 5, 6 e 9. E o conjunto C, elementos 0, 3, 6, 9 e 10. Determine. E aí os itens, né? Itens de A até J, tá? Para poupar tempo, eu não vou falar aqui. Eu vou, à medida que a gente for resolvendo, a gente vai falando sobre eles. Então, item A. A em união ou reunião com B. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Quando você resolver os exercícios, a gente volta aqui, beleza? E aí, fizeram? Então, vamos lá. A em união com B. Ou seja, conjunto união vai ser os elementos que pertencem a A, ou que pertencem a B, ou que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos, beleza? Então,
resolução aqui, tá aqui para vocês. Isso vamos chamar de conjunto M, tá? A reunião de A e B, vamos chamar de conjunto M. Então tenho 0 em A, tenho 2 em B, porque tanto faz ou aparecer em A ou em B, ou que aparece nos dois, tá? 3 aparece em A, 4 aparece nos dois, 5 aparece nos dois conjuntos, 6 aparece nos dois conjuntos, 8 aparece só no conjunto A, né? E o 7, né, que aparece só no conjunto A também, 7 e 8 só no conjunto A, e o 9 que aparece só no conjunto B. Tranquilos? Item B, A interseção B. Ou seja, vamos ver os elementos que são comuns tanto a A e B, tá? Ou seja, que aparecem simultaneamente tanto em A quanto em B. E analisando aqui, a gente repara, né, que os elementos que aparecem tanto em A e em B é o 4, o 5 e o 6, beleza? Então, está aparecendo aqui nos dois conjuntos. Item C, já estraguei a surpresa, A em união com C, ou seja, os elementos que aparecem em A, ou que aparecem em C, ou que aparecem nos dois. Então, 0 aparece nos dois, está aqui. 3 aparece nos dois, está aqui. O 4 e o 5 só aparece em A. O 6 aparece nos dois, em A e em C. O 7 só em A. O 8 só em A. O 9 só em B, só em C no caso, né? E o 10 só em C, beleza? Bem tranquilos. Item D, A interseção C, ou A inter C. Vamos chamar de conjunto Q, tá? Ou seja, pego os elementos de A, tá? Que aparecem ao mesmo tempo, ou seja, comum tanto a A quanto em C, beleza? Eu tenho 0 nos dois conjuntos, então ele entra no conjunto interseção. Tenho o 3, que aparece nos dois conjuntos, entra aqui no conjunto interseção, e o 6, que aparece nos dois conjuntos, beleza? Então, a interseção de A e C vai ser esse conjunto aqui, né? A quem estamos chamando de conjunto Q. Item E, B inter C, ou seja, os elementos que aparecem tanto em B e ao mesmo tempo aparecem em C, né? Ou são comuns aos dois conjuntos, né? Repare que é só o 6 e o 9, né? Tem 6 em B, 6 em C, 9 em B, 9 em C. Então, a interseção de B e C, tá, é composta por esses dois elementos, né? Conjunto com esses dois elementos, e o conjunto a quem estamos chamando de R, beleza? Item F, no caso aqui, estamos fazendo a distributiva da união em relação à interseção, tá? Então, a gente já sabe que a interseção dos conjuntos A e B, ou seja, os elementos comuns A e B, é o 4, o 5 e o 6, beleza? São elementos comuns aos dois conjuntos. Então, aqui é a interseção, né? Como estamos fazendo a distributiva da união, tá? Distributiva da união em relação à interseção, o que a gente faz agora? Pega o conjunto C e faz a união com esses três elementos comuns aos dois conjuntos, ou seja, 4 e 5 e 6. Ou pega esses elementos e inclui aqui no conjunto C. Tá? Então eu tenho 0 que é de C, 3 que é de C, 4, 5 e 6 que é da interseção, o 9 e o 10 que é de C, beleza? Então aqui para você 0, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Item G, a distributiva, né, de B em relação à interseção AC. Então está aqui para vocês. E o mesmo procedimento, né? Vamos fazer a distributiva da união, tá? Distributiva da união de B em relação a os dois conjuntos dentro do parênteses ali. Percebe que a interseção de AC, ou seja, os elementos que sejam comuns a tanto a A quanto a C, é o 3 e o 6, né? 3 em A, 3 em C, 6 em A, 6 em C. Pega o como é em relação ao conjunto, estamos fazendo um conjunto C aqui no caso, né? Pega o conjunto, melhor, o conjunto B, né? Que estamos resolvendo o item G. Pega o conjunto, pega a interseção aqui e coloca dentro do conjunto B, no caso. Então só vai mudar aqui o fato de colocar o 3, né? Porque tem 2 aqui,
o 3 que faz parte da interseção, 4 já está aqui, 5 já está aqui em B, o 6 que faz parte da interseção e o 9, beleza? Por isso a resposta. Tá aqui os dois elementos que são comuns aos dois conjuntos, né? E por isso a resposta, beleza? Item H. Agora é associativa da interseção em relação à interseção. Quando isso ocorre, nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Você pode voltar o vídeo lá e ver, voltar as aulas e ver, tá? Quando usamos o mesmo sinal ou o mesmo conectivo, tá? Para as afirmações, no caso, tá? Ou seja, quando usamos o mesmo conectivo para as proposições iniciais, a ordem dos resultados não se altera, tá? Então, A inter C, melhor, A inter B, tá? Em relação à interseção de C, tá? É a mesma coisa que a interseção de A em relação à interseção de BC. A ordem não altera, beleza? Qualquer coisa, volte lá às aulas anteriores e reveja essas propriedades. E aí dá o valor 6, né? Como a interseção de A e B é 4, 5, 6. Pega o valor pega o elemento do conjunto 6, do conjunto C, perdão, pega o elemento do conjunto C que seja comum ou que pertença à interseção. Perceba que o único elemento que aparece no conjunto C e que faz parte da interseção, né, que é 4, 5, 6, é o valor 6. Beleza? Item I, né? De novo, o mesmo caso, né? No caso aqui, item I, distributiva da interseção em relação à união. Interseção em relação à união, né? A união de AB, ou seja, os elementos que aparecem em A, ou que aparecem em B, ou que aparecem nos dois, tá aqui, estão aqui para vocês, tá? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pega o conjunto C e faz a interseção, tá, desse conjunto. Ou seja, pega os elementos de C, tá, que aparece nessa interseção. Ó, 0 aparece em C e aparece na interseção, então ele entra. O 3, né, aparece em C, aparece na interseção, ele entra. O 6 aparece em C e aparece na interseção, ele entra. 7 e 8 não entra, só aparece na interseção, mas não tem C. O 9, né, aparece em C e aparece na interseção, então ele entra. Então os valores 0, 3, 6 e 9. Item J, estamos chamando de conjunto Y. Para cada conjunto de um número, uma letra diferente, tá? Uma representação diferente, tá? E é um caso similar ao item H, tá? Ou seja, é a associativa da interseção. E, de novo, né, se você usar os mesmos conectivos para as proposições iniciais, tá, o valor do resultado não se altera. Tá? Então, se você inverter aqui a ordem dos conectivos para as mesmas proposições, a ordem dos valores não se altera. Beleza? Por isso que dá o valor de 6, né? Ou seja, o elemento de A que seja comum à interseção de BC, e a interseção de BC é 4, 5, 6. O elemento de A que faz parte dessa interseção, tá? Que seja comum, né? É o 6. Beleza? Exercício 3. Sejam os conjuntos A, B e C dados pelas condições. O conjunto A vai ter que satisfazer essa condição, né? Os x são tais que x é um número inteiro que satisfaça essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. B vai ser os x que vão ser tais, né, que vão atender essa condição de ser um número inteiro que satisfaça essa equação ou que torne ela verdadeira, x ao quadrado menos 2x igual a 0. E C, os x serão tais que x é um número inteiro que satisfaz essa equação, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí fizeram? Então vamos lá, né? Item A em união com B. Tá aqui para vocês. A em união com B. Ou seja, união não, né? A interseção B. A interseção de AB vai ser os elementos que sejam comuns a essa solução, a solução dessa equação, e a solução com a solução dessa segunda equação. Porque estamos fazendo
A interseção B, beleza? Então tá aqui as duas equações para vocês. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E x ao quadrado menos 2x igual a zero. Resolvendo por Bhaskara, tá? Não vamos desenvolver aqui, mas as raízes são 2 e 3, tá? Ou por soma e produto, né? A soma das raízes é o sinal trocado de B sobre A, e o produto das raízes é C sobre A. Então o que você pensa? Dois números em que o produto dá C, né? Ou seja, dá 6, e esses mesmos dois valores que foram multiplicados, somados, dá o sinal trocado de B, ou que dá 5, tá? 2 vezes 3 é 6, né? E 2 mais 3 dá 5. Então tá aí resolvido para vocês essa equação por o método de soma e produto. A segunda equação, em vez de resolvermos por Bhaskara, vamos resolver por fatoração, tá? 2x, melhor, x ao quadrado menos 2x é equivalente a escrevermos x menos 2, tá? Então x vezes x menos 2. Ou seja, quando um termo, né, ele aparece em duas vezes na mesma expressão, a gente pode colocar ele em evidência. Fatorar é colocar um termo, né, um elemento em evidência, beleza? Se você desenvolver isso aqui, você volta na expressão original, porque estamos afirmando que ela é equivalente. E x vezes x é x quadrado. E x vezes menos 2 dá menos 2x. Beleza? X vezes x dá x quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Tranquilos? E na matemática, a melhor coisa é quando um produto é igual a zero, né? Perceba que ou x vai ser zero, ou x menos 2 é igual a zero, tá? Se x menos 2, vamos admitir que x menos 2 é igual a zero, tá? Resolvendo isso, tá? Igualando os termos semelhantes, x vai ser 2. E aí tá aí para vocês as soluções, né? Então eu tenho, no primeiro caso, raiz 2 e raiz 3, e aqui a raiz 0 ou a raiz 2. Como ele está pedindo a interseção, tá? A interseção de A e B, ou seja, é o elemento ou, né, os elementos que apareçam nas duas, ou que sejam comum às duas soluções. E a resposta para nós aí é o 2. Tranquilo? Item B, A em união com B. Ou seja, de novo as duas equações, tá? Pegamos os elementos que pertençam a A, ou que pertencem a B, ou que pertencem simultaneamente aos dois, né? Como nós já resolvemos, só repetir, tá? Por Bhaskara, aqui na primeira equação, chegamos às raízes 2 e 3, tá? Por faturação, nós também já resolvemos, tínhamos as raízes 0 e 2. Então, cuidado, para esse segundo caso aqui, nós devemos incluir a raiz 0, né? Porque 0 é uma raiz, né? Dessa equação aqui, beleza? Nós já resolvemos no item anterior. Então, a união, né, de A e B vai ser os elementos que pertencem a A, ou que pertencem a B, ou que pertencem aos dois. Perceba que 0 pertence à segunda solução, 2 pertence às duas soluções, e o 3 pertence só à primeira solução aqui. Tranquilos? Item C, B inter C, ou seja, vamos pegar, resolver a segunda e a terceira equação e ver quais elementos são comuns a essas duas equações. Então está aqui para vocês as duas equações, né? Essa primeira nós já resolvemos, né? Dá para fazer por Bhaskara, tá? Só que no caso C é igual a zero, então também dá para fazer por soma e produto, tá? Eu penso dois números em que o produto dá zero, porque C vale zero. Como são vários os números que qualquer número você multiplica por zero dá zero, tá? Eu pego a soma, né? Então eu penso em dois números em que somados, né, vai dar o valor de B. Como B é 2, então eu pego um número que somado com 2 dá o próprio 2, né? Ou seja, um valor que seja neutro nessa soma. Esse valor é o zero, beleza? Então, e pegando esses mesmos valores, eu posso aplicar no produto, eu determino as raízes, tá? Perceba que, no caso, 2 dividido por 1 dá 2, beleza? Porque A vale 1.
E perceba que 0 dividido por 1 dá 0. Então, uma das raízes é 0, a segunda raiz é 2. Desenvolvendo agora essa segunda equação, né? X² menos 9 é igual a 0. X² menos 9 igual a 0, pessoal, a gente pode expandir isso aqui, tá? A gente pode expandir isso aqui. É equivalente a escrevermos x menos 3 vezes x mais 3, tá? Se você aplicar a propriedade distributiva aí, tá? X vezes x dá x², tá aqui, e x vezes 3 dá mais 3x, depois 3 vezes x dá 3x, começa no negativo, menos 3x, e 3 vezes 3 dá 9, como é menos 3 vezes mais 3, na multiplicação, sinais diferentes, dá menos, então dá menos 9, beleza? Muitas das vezes é muito mais conveniente você resolver uma expressão por fatoração, porque na fatoração ela torna em evidência, traz à tona muita coisa que no primeiro momento para o estudante ele não consegue perceber, tá? É mais recomendável e até mais elegante você resolver uma expressão na forma algébrica, tá? E aqui o método é o da fatoração. E na matemática, de novo, nada como um produto é igual a 0, né? Aqui simplificando, né? Porque eu tenho 3x, tiro 3x, só sobra o x² menos 9. E, como a gente estava falando, nada melhor quando um produto é igual a 0. Ou x menos 3 é igual a 0, ou x mais 3 é igual a 0. Para x mais 3 é igual a 0, x é igual a menos 3. E para x menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Então, o conjunto de solução dessa equação, tá? A solução é menos 3 e 3, beleza? Como ele pede a interseção de B e C, vamos pegar os valores, né? Que são comuns, o que aparece, né? Nas duas soluções aqui, nas duas resoluções. Pergunto para você, tem algum valor que aparece tanto na solução dessa equação quanto na solução dessa segunda equação? Não tem, né? Então, nesse caso aqui, é um conjunto vazio. Beleza? Item D, A inter C. Então, pegamos a primeira equação, no caso, seria aqui x² menos 5x mais 6 igual a 0, tá? Que são as raízes 2 e 3, tá? Eu coloquei aqui a segunda equação, mas é a primeira, tá? Porque está falando A interseção C. A raiz da primeira equação, tá? As raízes, tem raiz 2 e raiz 3, beleza? Função em produto também dá para fazer. E a segunda equação nós já resolvemos, tá? Acabamos de resolver. Raiz 3 e menos 3. Então ele pede a interseção, tá? A interseção, ou seja, os valores que sejam comuns, tanto na primeira solução quanto na segunda equação, é o 3, né? Então eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Galerinha, só um detalhe, né? Eu coloquei aqui x² menos 2x igual a 0, mas seria essa equação aqui, tá? Seria essa equação aqui, porque ele pede, né? Ele pede ele pede A menos a interseção B. Beleza? Vamos voltar aqui. Estou continuando. Item E. A união com B, união com C, ou seja, vamos pegar todas as três equações e ver quais são os valores comuns às três equações, beleza? Então tá aí, né? Para a primeira equação eu tenho a solução 2 e 3, para a segunda equação eu tenho 0 e 2, e para a terceira equação eu tenho 3 e menos 3, ou menos 3 e 3, tá? E aí, no caso, o conjunto união dos três valores, né? Vai ser os elementos que pertencem à primeira, que pertence à primeira equação, tá? As soluções que pertencem à primeira equação, as soluções que pertencem à segunda equação e as soluções que pertencem à terceira equação, ou que pertencem às três, tá? Então os valores é menos 3, 0, 2 e 3, beleza? Exercício 4. Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão.
quantos alunos erraram as duas questões? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Resolução, né? É uma prova com uma classe de 40 alunos, tá? Vamos representar aqui as duas questões, vamos chamar de questão A, questão B, e perceba, né, que o enunciado fala que 10 alunos acertaram as duas questões, tranquilo? Sempre quando você for fazer exercício onde envolva número de elementos, tá? Quantidade de elementos, sempre começa com a maior interseção possível, tá? Como foi foram, né, 10 alunos que acertaram as duas questões, você já coloca esse valor, né, ou essa quantidade de alunos que acertaram tanto a questão A quanto a questão B, beleza? Ele fala que 25 alunos acertaram a primeira questão, ou seja, 25 alunos acertaram a questão A. Como existe 10 alunos que acertaram as duas questões, ou seja, que acertaram a questão A e acertaram a questão B, é só fazer a diferença, né? Como é 25 que acertaram a primeira questão e 10 já tinham acertado as duas, 15 é o complemento dos alunos que faltavam para acertar a questão, no caso, a primeira questão. Ele fala que 20 alunos acertaram a segunda questão, né? Então tá aqui, 10 já tinha acertado as duas questões, e o fato do aluno acertar a primeira questão e a segunda questão, não exclui o fato de ele acertar só a segunda questão. Então ele continua tendo como acerto a segunda questão, beleza? Ele pergunta quantos alunos erraram as duas questões, né? Perceba que como foi uma prova aplicada numa classe com 40 alunos, se fizermos o total de alunos menos a quantidade de alunos que acertaram as duas questões, ou acertaram uma, ou acertaram outra, nos dá a quantidade de alunos que erraram as duas questões. Tá? Então, 40, que é o total, que seria o universo dos alunos que fizeram a prova, 15 que acertaram a questão A, 10 que acertaram as duas questões e 10 que acertaram a questão, a segunda questão. Tá? E sobra um total de 5 alunos que erraram as duas questões. Beleza? Então, resposta: 5 alunos. Exercício 5. Numa pesquisa feita com 1000 famílias para se verificar a audiência dos programas de televisão, os seguintes resultados foram encontrados: 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B, 386 assistem ao programa C. Sabendo ainda que 180 famílias assistem tanto aos programas A e B, 60 famílias assistem tanto aos programas B como C, 25 famílias assistem ao programa A e C e 10 famílias assistem aos três programas. Item A. Quantas famílias não assistem a nenhum desses programas? Item B. Quantas famílias assistem somente ao programa A? Item C. Quantas famílias não assistem nem ao programa A e nem ao programa B? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então, de novo, né? Exercício de número ou quantidade de elementos, né? E aí fica a dica, né? Sempre quando você for resolver exercícios desse tipo, se você for dando valores aos respectivos programas das pessoas que assistem, né? Ou das famílias que assistiram, vai dar um número grande, sempre dá um número maior. Então, qual que é a ideia? Você começar sempre pela maior interseção. Então, por exemplo, como são 3 programas, pega a quantidade de famílias que assistem aos 3 programas. Depois pega as famílias que assistem, né, todos os outros 2 programas, tá? Ou aos pares, beleza? Ou passa as interseções de 2 a 2. Depois pegue, né, o que sobrar, faça ou deduza, né, as famílias que assistiram a cada programa individualmente, beleza? Então, 3 a 3, 2 a 2 e por último 1 a 1. Então, vamos lá, né? Fizemos um diagrama aqui para vocês. Programa A, B e o programa C, beleza? Ele fala que 10 famílias assistem aos 3 programas, tá? E essa é a região, né, onde abrange que as 3 famílias assistem tanto ao programa A quanto ao programa B ao programa C. No enunciado, fala que 180 famílias assistem aos programas A e B. Essa é a região
onde abrange, né, os programas A e B. Ele falou em 180 famílias, só que já tem 10 famílias que assistem aos 3 programas, então é só a diferença, beleza? 170. Continuando, ele fala que 60 famílias, né, assistem ao programa B e ao programa C. A região onde engloba, né, tanto o programa B quanto o programa C é essa parte aqui. Ele fala em 60, só que 10 famílias já assistem os 3 programas. O fato de 10 famílias assistir aos 3 programas não exclui o fato, tá, de essas mesmas 50 famílias, né, ou melhor, dessas 10 famílias já assistir ao programa B e C. Então só falta, só coloca a diferença, né, 50 famílias que assistem ao programa B e C. E ele fala que 25 famílias, né, assistem aos programas A e C. A região que engloba os programas A e C é essa aqui. E como já tinha 10 famílias que assistiam aos 10 programas, aos 3 programas, né, e essas 10 famílias já assistem aos 3 programas, então elas também assistem A e C. Então é só a diferença, né? 15. Agora sim a gente pode determinar quantas famílias assistem só a um tipo de programa, ou só a A, ou só a B, ou só a C, beleza? Então 315 famílias assistem ao programa A, porque é 510 menos esse somatório, 15, 10, 170. 75 famílias assistem só ao programa B, né? Porque é 305 menos esse somatório, 50, 10, 170. E 311 famílias assistem só ao programa C, né? Porque é 386 menos esse somatório, beleza? Então tá aqui. Quantas famílias não assistem a nenhum desses programas? Aqui para vocês. Resposta. Adianta a fita. Tá aqui. 54 famílias não assistem a nenhum dos programas. Quantas famílias assistem somente ao programa A? Tá aqui, né? 315 famílias. E quantas famílias não assistem nem ao programa A e nem ao programa B? Tá? Ou seja, vai ser o total de famílias que assistem ao programa C e a família que não assiste a nenhum dos programas, somando 365 famílias. Beleza? Valeu, manos!